Oi gente, então de novo mais um vídeo aqui do Veda. E no vídeo de hoje eu trouxe umas indicações pra vocês, que na verdade são umas contraindicações, são indicações do que não ler, de suspense, tá gente? Então eu trouxe alguns suspenses que não valem o seu tempo. É claro que isso é uma opinião minha, tá? Fica implícito isso aí, é uma opinião minha, então não é que eu estou dando um veredito de esse livro é perca de tempo para qualquer pessoa. Não, é que na minha concepção, né, a minha experiência de leitura foi perca de tempo para mim. Então eu trouxe aqui a minha experiência com esses livros. O primeiro deles, gente, é esse aqui, dessa autora que eu amei. O primeiro livro que eu li dela foi o livro que me fez gostar tanto de suspense, foi a indicação da Thay, quando eu li, e nossa, que livro, que suspense incrível, maravilhoso foi aquele, que é Entre Quatro Paredes, dessa autora aqui, da B.A. Paris. Mas esse outro aqui, gente, já é o oposto de tudo que foi aquele outro dela. Então aqui temos a Cassie, que numa noite de tempestade, quando ela tá voltando pra casa acho que de um encontro de trabalho com o pessoal do trabalho, algo assim. Ela tá voltando pra casa, é uma noite de tempestade, tá chovendo muito, então pra cortar caminho, pra pegar um atalho, ela vai por um caminho que não é aconselhável você ir, que não é aconselhável pegar esse atalho. Inclusive o marido dela alertou ela sobre isso, pra não voltar por esse caminho, mas como ela tá apressada pra chegar em casa e sair da chuva forte logo, ela pega esse atalho. E então nesse caminho ela acaba presenciando uma cena esquisita de um carro que tá ali parado e de uma pessoa que pode ou não tá precisando de ajuda, porque ninguém sabe o que aconteceu, por que aquele carro tá ali com uma pessoa e porque essa pessoa não saiu pra pedir ajuda então. E a Cass fica cismada com essa situação e acaba não parando pra pegar informação com essa pessoa desse carro, se ela estaria precisando de ajuda ou não. A Cass fica, né, achou suspeito e simplesmente segue o caminho dela e vai pra casa. Acontece que no dia seguinte se descobre que a pessoa que estava naquele carro era uma mulher que foi assassinada naquela noite, na noite anterior. E então a Cass fica com o psicológico abalado porque ela não ajudou a pessoa. A pessoa poderia estar viva se ela tivesse se oferecido para ajudar. E ela fica com o psicológico desse jeito. E também fica assustada por conta de que ela pode ter sido a pessoa que presenciou a pessoa que foi a última a ver essa pessoa que estava no carro com vida, sabe? Então ela pode ter presenciado os momentos finais dessa mulher que acabou perdendo a vida e talvez ela esteja na mira do assassino, porque ele pode achar que a Cass viu alguma coisa que não devia, sabe? E então a Cass fica com esse pânico de que, e se ele estiver atrás de mim também? E então ela começa a receber umas ligações suspeitas e vai ficando mais em pânico, mais em pânico. A premissa desse livro é muito boa, mas a execução foi muito desgastante, muito frustrante pela Cass, pelas atitudes dela, por como ela encarou tudo. Foi irritante de ler, e acho que no final o plot não valeu a pena. Acho que é uma coisa que você já começa a imaginar e acho que não compensou toda a jornada de frustração que foi com a Cass até chegar ao final do livro. Então esse aqui foi uma decepção pra mim. O próximo, gente, é A Camareira, que lemos em uma das LCs do grupo. Eu misturei grupo com clube. É do grupo de leitura de suspense que nós temos, eu e a Tayane. E esse aqui foi indicação da Thay, mas ele foi um livro que não é o que a gente imaginava, não é o que a gente estava pensando. Ele, na verdade, não parece um suspense, parece mais um drama familiar, um grande drama familiar. E por isso que ele tá aqui nessa lista, porque foi decepcionante, assim, porque você vai ler achando que é um suspense, a editora vende como um suspense, e quando você vai ler tem essa quebra de expectativa. Então é um livro que eu não gostei. Eu não gostei porque eu achei monótono pra um suspense, pra a trama,
a premissa que estava sendo oferecida. Ele é um livro muito devagar, vai só falando as vivências, a rotina da personagem, muita coisa do modo de ser da personagem, da personalidade que ela tem. E vai falando muito disso e vai indo nisso, e o suspense vai ficando muito em segundo plano. Então por isso eu não gostei de A Camareira. O próximo, gente, é esse aqui, que acabamos de terminar esse livro no grupo. Acabamos de ler esse aqui em agosto, que foi Ex-Mulher. E, gente, todo mundo passou raiva com esse livro. Todo mundo se irritou com essas duas mulheres brigando por esse Jurandir que não valia o que o gato enterra, sabe? E foi muito irritante de ver elas duas se engalfiando enquanto ele tava lá no meio, ileso. Nossa, quando eu lembro, sabe, dá um ranço. Foi muito rançoso de ler esse livro. Sim, como eu não falei nada do que se trata esse aqui, é sobre essa camareira que trabalha nesse hotel. E um dia ela tá fazendo o trabalho dela, limpando um dos quartos, e ela encontra um dos hóspedes morto. E a partir daí ela passa a ser suspeita do crime também. E esse aqui, como eu já falei, é sobre duas mulheres se engalfiando por um Jurandir, tá? Duas mulheres incríveis que poderiam estar bem-sucedidas. Incríveis, porém, com relação a uma certa personalidade, nem tanto, né? Não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas enfim. Duas mulheres que poderiam estar continuando sua vida numa boa, livre desse traste, mas ficam as duas brigando por ele, e ele no meio, muito alecrim dourado, vendo as duas se engalfinharem. Ridículo demais, ridículo. Foi, enfim. Bora pro próximo. O ranço, ó o ranço. E esse aqui, gente, eu não li pelo grupo, eu li, foi um que eu escolhi pra ler na minha TBR do mês mesmo, sozinha. Ana O. E, gente, que decepção. Esse livro tinha tanto pra entregar, eu tinha tanta expectativa. E começou tão bem, mas foi desandando. E depois eu não tava entendendo mais nada. E depois eu tava, tá, mas pra quê? Pra que isso? Por quê? É necessário? E eu achei um livro muito confuso, assim, desnecessariamente confuso. Ficou muito enrolado e eu acho que não precisava. E no final, o que você acha que é o ponto importante do livro acaba passando despercebido e ficando perdido no meio de umas outras coisas, uns outros rolos. E eu não gostei dessa enrolagem toda pra aquilo. Eu não gostei do plot final. Achei o plot muito incoerente. Eu achei meio incoerente o plot e não gostei dele. E deixa eu ver, gente, eu esqueci de falar do que fala, né? Esse livro aqui temos a Ana, que foi encontrada em um fim de semana que foram passar com a família numa cabana, numa trilha e tudo. A Ana foi encontrada ao lado dos corpos dos dois amigos dela, e ela foi encontrada desmaiada e com a faca ali junto, né? Então, aparentemente, foi a Ana quem assassinou os dois amigos e em seguida entrou no coma profundo, no sono profundo, e não acordou mais por 4 anos, eu acho. E então o doutor bem alguma coisa, ele foi chamado porque ele é especialista nesse tipo de situação, então ele foi chamado para investigar essa situação da Ana, se tem esperança dela voltar desse sono profundo, porque ela precisa acordar para ser julgada, né, para ser colocada para julgamento, e ainda não conseguiram fazer esse julgamento para decidir se a Ana é culpada dos crimes, porque ela não acordou. Desde que aconteceu essa cena, ela tá em sono profundo, e esse médico foi chamado para tentar acordar a Ana, tá? O último eu não tenho ele porque eu li ele em e-book, tá? Eu li em e-book e eu não tenho edição física. Foi um dos livros que foi escolhido também em um dos meses de leitura do grupo do clube de suspense que temos, e foi A Impostora. Eu vou deixar a capa dele aqui. Esse livro que deu muito babado, deu muita treta no grupo. E a gente terminou esse livro a pulso, gente, a pulso, na força do ódio, na força do ranço, conseguimos terminar esse livro. Esse livro não é nada do que as sinopses, as resenhas, as coisas dá a entender, gente.
ele não entrega o que a sinopse dá a entender que ele vai entregar. Não é um suspense, tá? É mais um suspense que não é um suspense. Não trabalha muito bem a questão de suspense. Fica muito num drama pessoal da personagem e tudo. Ai, um saco, foi um saco. A personagem é sonsa. Ela roubou o manuscrito da amiga. E ela fica inventando 1000 razões para se justificar de que não foi uma coisa errada, de que talvez ela esteja até homenageando a amiga morta, roubando esse manuscrito dela e colocando a público pro mundo. Enfim, é uma personagem muito sonsa que vai te dar muita raiva. E foi um livro que a gente leu muito na raiva mesmo, que fez raiva a todo mundo por isso. Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Indicando livros, indicando ou não, livros que vão te fazer perder seu tempo, tá? Livros que não valem seu tempo, mas aí é de você decide se vai fazer essas leituras ou não. Inclusive eu indico que faça sim, né? Tire suas próprias conclusões, mas eu tô deixando aqui a minha opinião, a minha experiência ruim com cada um deles. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!